Meus irmãos, muito boa noite. Que Jesus esteja conosco nesse momento, na realização dessa reunião virtual do Centro Espírita Irmã Sheila. Informamos aos irmãos que ao final da palestra teremos o passe virtual e a fluidificação das águas, para aqueles que quiserem colocar o frasco de água para fluidificar. Vamos então levar os nossos pensamentos a Jesus, com muita alegria em nossos corações, mentalizando a figura meiga do amigo, radiando luz e amor sobre todos nós. Com muita confiança, na certeza da presença generosa e amiga dos mentores espirituais, coordenados por nossa querida irmã Sheila, temos a certeza que a partir de agora entregamos e confiamos a direção das atividades desta noite a estes abnegados servidores. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentações e livra-nos de todo mal, pois são vosso reino, o poder e a glória para todos sempre. E assim, Senhor Jesus, pedimos a permissão para dar por iniciadas as atividades desta noite, com a prece cantada à irmã Matilde. Que assim seja. Reunidos em nome do Senhor, em um só pensamento e coração, desligados para o mundo exterior, neste templo de fé e oração, procuremos entrar em sintonia com os nossos mensageiros do além, pelas ondas do amor e da harmonia, tão somente para praticar o bem. Elevemos ao Mestre uma prece, implorando amparo e proteção por aqueles que laboram nessa messe, procurando a regeneração. Procuremos entrar em sintonia com os nossos mensageiros do além, pelas ondas do amor e da harmonia, tão somente para praticar o bem. Meus irmãos, para a nossa preparação do livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, o capítulo 98, Couraça da Caridade. Sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade. Paulo, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8. Paulo foi infinitamente sábio quando aconselhou a couraça da caridade aos trabalhadores da luz, em favor do êxito desejável na missão de amor a que nos propomos, em companhia do Cristo. Antes de tudo, é indispensável preservar o coração.
E se não agasalharmos a fonte do sentimento nas vibrações do ardente amor, servidos por uma compreensão elevada nos círculos da experiência santificante em que nos debatemos na arena terrestre, é muito difícil vencer na tarefa que o Senhor nos confia. A irritação permanente diante da ignorância adia as vantagens do ensino benéfico. A indignação excessiva perante a fraqueza extermina os germes frágeis da virtude. A ira frequente no campo da luta pode multiplicar-nos os inimigos sem qualquer proveito para a obra a que nos devotamos. A severidade demasiada à frente de pessoas ainda estranhas aos benefícios da disciplina faz-se acompanhar de efeitos contraproducentes por escassez de educação do meio em que se manifesta. Compreendendo assim que o cristão se acha num verdadeiro estado de luta, em que, por vezes, somos defrontados por sugestões da irritação intemperante, da indignação inoportuna, da ira injustificada ou da severidade destrutiva, o apóstolo dos gentios receitou-nos a couraça da caridade, por sentinela defensiva dos órgãos centrais da expressão da vida. É indispensável armar o coração de infinito entendimento fraterno para atender ao ministério em que nos empenhamos. A convicção e o entusiasmo da fé bastam para começar honrosamente, mas para continuar o serviço e terminá-lo com êxito, ninguém poderá prescindir da caridade paciente, benigna e invencível. Meus irmãos, passamos agora a palavra ao nosso irmão orador da noite, o Diego, para quem pedimos vibrações de infinito amor e bondade, e que Jesus o abençoe e ilumine nesta noite. Que assim seja. Boa noite a todos. Boa noite a todos os irmãos presentes a essa reunião virtual do Centro Espírita Irmã Sheila. É com muita alegria que eu estou aqui novamente para ministrar um pouco da palavra. Também, é claro, trazer algumas reflexões que sirvam para o nosso cotidiano, que sirvam para as nossas atividades. Hoje, dia 23 de janeiro do ano de 2021, estamos aí em alguns ciclos, vivenciando algumas experiências que talvez nunca antes imaginássemos que pudéssemos passar. De certa forma, acho que a maioria de nós jamais se imaginou estar na situação de uma pandemia, de uma crise sanitária global, com tamanhas dificuldades e principalmente observando cenários que muitas vezes desagradam até mesmo as pessoas mais fortes, as mais resistentes. E nas últimas semanas, o Brasil vivenciou aí o início das suas campanhas de vacinação, ao que parece ser a única solução plausível para o combate deste mal que vem assolando aí o último ano da raça humana na Terra. Junto com esse tratamento, essa cura, nas últimas semanas também temos percebido alguns elementos que talvez já estivessem presentes na nossa sociedade, alguns comportamentos, mas que muitas vezes ficavam escondidos, ou até mesmo ficavam não tão aparentes, não tão evidentes, pela dificuldade em encontrá-lo no cotidiano. As pessoas, muitas vezes, pela não exigência, não demonstravam tamanha falta de caridade para com o próximo. No entanto, nas últimas semanas, essa falta de caridade ela se tornou extremamente evidente, de uma forma que talvez surpreenda
a maioria de nós. Porque no momento em que temos vários grupos médicos, vários grupos de risco, necessitando do auxílio, necessitando da ajuda, do que talvez seja a única forma de solucionar este problema, essa situação, essa crise sanitária, diversas pessoas tentam colocar-se na frente. Nós, inicialmente, não questionamos tanto. Alguns até não acham que isso seja um problema, até porque o que são 3, 4, 5 pessoas no meio de milhares. É exatamente esse o problema. A maioria de nós nunca enxerga a exceção como sendo um problema. E nós continuamos acreditando que as coisas caminham de maneira natural e que vamos alcançar o objetivo de alguma forma. O grande problema é que a exceção, muitas vezes, vai aumentando e aumentando, e chega ao ponto que a organização e principalmente a nossa estrutura social, ela começa a se corroer. E é nesse ponto que eu acho que o debate sobre a caridade ele é extremamente importante. Quando a sociedade já está corrompida o suficiente a ponto de a caridade deixar de ser apenas um aspecto material e ser necessário que retomemos a sua essência, a verdadeira caridade. O que realmente significa ser um homem caridoso? O que essa virtude tão bonita, tão explanada dentro das literaturas religiosas, dentro da Bíblia, dentro do Evangelho, dentro de diversas obras, por que esse conceito muitas vezes tão fácil, que parece tão simples, que soa como um auxílio, de repente se torna um desafio muitas vezes inatingível? A caridade, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, está narrada no capítulo 15, que fala para a gente, fora da caridade não há salvação. O de que precisa o Espírito para ser salvo? E também parábola do bom samaritano. Na Bíblia, as principais passagens estão no livro de Mateus, capítulo 25, e no livro de Lucas, capítulo 10, que narram episódios que se passaram com o Mestre Jesus, em que ele vai literalmente explicar o sentido literal e talvez o sentido mais intrínseco, mais forte da caridade. E vamos perceber que ela vai bastante além do que naturalmente acreditamos. Conta que alguns homens sentaram-se para ouvir a palavra de Cristo e um deles o perguntou o que é necessário para ser justo. E querendo ser justo, queria questionar Cristo o que é necessário para entrar no reino dos céus. Cristo disse a ele, amar ao próximo, né? Que é que está escrito na lei, que é o que lês nela, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a sua alma, com todas as suas forças, de todo o seu espírito, e o seu próximo como a ti mesmo. Veja bem que não é somente amar a Deus, e nem somente amar a si próprio, mas também amar ao próximo. E este homem, querendo ser mais justo, como se de alguma forma isso fosse humanamente possível, questionou, mas quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Essa é uma pergunta que é essencial para compreender toda a moral que Cristo impõe dentro do cristianismo e praticamente onde nós estamos errando. Esse é o principal contexto do nosso erro humano, da nossa falha. A nossa dificuldade em enxergar quem é nosso próximo.
porque normalmente o nosso próximo está sempre relacionado com a semelhança física, com a semelhança cultural, com a semelhança religiosa e também, é claro, com a semelhança do pensamento, da forma de agir. Nós nos organizamos em grupos. Dentro da nossa cidade, vários grupos menores. E dentro desses grupos menores, muitas vezes grupos ainda menores. Então, temos a tendência, enquanto seres viventes, de nos organizarmos nessas diversas sociedades. Nestas organizações, nós muitas vezes adquirimos as características daquele grupo. A forma de falar, a linguagem, a forma de se vestir, a forma de se alimentar, a forma de pensar, as religiões que eu costumo seguir. E a nossa tendência, é claro, é sempre de achar estranho aquele indivíduo que não pertence ao nosso grupo, que não pertence à nossa estrutura social. E muitas vezes aquele que eu não vejo, eu simplesmente não consigo desenvolver com ele a relação de proximidade. E voltando ao questionamento de Cristo, Cristo responde ao homem que o interpelou, contando a parábola que um homem viajava sozinho de Jerusalém para Jericó e acabou por ali, porventura, caindo em posse de alguns ladrões que o roubaram, levaram todos os seus bens, o machucaram seu corpo a ponto de deixá-lo quase morto na estrada. Dali, naquele momento, 3 homens passaram por ele. Um levita, que passando observou, também não fez nada por ele. Um sacerdote, que descendo observou o homem e também não fez nada por ele. E um samaritano. A relação de alguns povos judaicos com os samaritanos era bastante conflituosa. E os samaritanos não eram exatamente bem vistos. E não foi a primeira vez que Cristo foi, de uma certa forma, provocar socialmente essa questão de como as diferenças sociais, muitas vezes, elas são ignorantes. E o samaritano, que deveria ser a pessoa que mais ignoraria, um homem estranho, um homem que não pertencia ao seu clã, que não era bem aceito, quase morto ali na estrada. No entanto, foi o único que parou, cuidou das suas feridas, o levou a uma hospedaria, pagou pela sua estadia e trouxe de volta a condição humana, a condição de vida básica. É interessante que, nesse contexto, algumas lições ficam bastante evidentes sobre o pensamento de Cristo e também sobre o sentido real do que é a caridade. O samaritano é o único daqueles que tinha todos os motivos para não prestar o socorro, todos os motivos socialmente aceitos. Não seria estranho um samaritano fazer aquilo. Pelas diferenças, pelos conflitos, pelas dificuldades de relacionamento, no entanto, assim ele o fez. E Cristo deixou a lição. Quem é teu próximo? Todo mundo. Todos. Todos têm que ser tratados com igualdade. E é interessante nessa passagem de Cristo porque fica evidente que a caridade ela é uma virtude. Ela é uma virtude muito difícil para todos os seres humanos. Porque em um momento de dificuldade eu sempre tenho a tendência de querer auxiliar somente aqueles que me são próximos. Enquanto que a verdade filosófica não é essa. Se fazemos apenas pelos que estão próximos, isso não é caridade. Se nos apegarmos também à assistência material, deixando de lado a nossa reforma íntima, também não é caridade. Isso porque grande parte da religião espírita
e principalmente do cristianismo, como nós o conhecemos, vem de diversas lições diferentes. Um exemplo é Santo Agostinho, a forma como ele enxerga o amor, o charitas, o conceito de charitas para Santo Agostinho, em que amar o próximo não é necessariamente um exercício que eu faço para o próximo, é um exercício que eu faço para mim mesmo. É uma forma que eu encontro de me ligar a Deus. E o amor de Deus me é dado para que eu prove minhas virtudes humanas, para que eu faça prevalecer essa capacidade de compreender a dificuldade que o próximo vive, para compreender essa situação que ele vive. O grande problema é que a maioria de nós simplesmente não enxerga. As pessoas que têm tendência a, por exemplo, querer furar uma fila da vacina, ou até mesmo prejudicar alguém, de uma certa maneira, ele não enxerga maldade nisso. Porque simplesmente ele não enxerga as outras pessoas, ele enxerga a própria dor. Ele não percebe que outra pessoa pode estar vivendo uma dor até maior que a dele. Mas falta o amor próprio para compreender isso, e sem o amor próprio a pessoa não consegue amar o outro. Além, é claro, de a gente se questionar, porque Santo Agostinho também se questiona, o que seria então, de uma certa forma, o agir de forma virtuosa? Seria agir com moral. E relembrando que Santo Agostinho tinha uma tendência ao pensamento aristotélico, de Aristóteles, assim como Kardec, em que as ações morais dependem da forma como o homem conduz a própria existência. E é o ponto de questionamento que todo espírita deve fazer, ou até mesmo todo cristão. Que forma de vida eu escolhi e por que isso pode me afastar da moral, ou pelo menos da moral virtuosa, daquela moral em que eu caminho para o amor, e por que isso me impede de agir com ética e, portanto, me afasta da caridade. Dificulta meu acesso a essa palavra tão difícil. Segundo o próprio Aristóteles, o homem tem 3 formas de conduzir a vida. A forma prazerosa, em que ele simplesmente vive para saciar os prazeres da carne. A forma política, em que ele vive uma luta desenfreada pelo poder. E a forma contemplativa. A partir do momento que você decide viver da forma contemplativa, você passa a ter alguns desafios a mais. Um deles é que a forma contemplativa exige que você esteja em contato constante e crítica constante às suas ações morais. E que você exerça a mediana, ou seja, ficar no meio entre 2 tipos de virtudes. A virtude moral e a virtude intelectual, que são coisas diferentes. Então você tem que ser racional, mas também agir com moralidade. Tomar a vacina é ser racional, é se proteger várias pessoas ao redor. Mas, se eu vou tentar furar a fila, onde está a minha virtude moral? Ajudar o próximo, fornecer bens materiais, é uma atitude racional, é uma virtude racional. Mas se eu faço isso como forma de engrandecimento pessoal, como forma de aumentar o meu ego, o egoísmo, o orgulho, como muitas vezes adoramos exibir nas nossas redes sociais, para que as pessoas, de uma certa forma, se inspirem no meu exemplo, é algo criticável até pelo próprio Evangelho. Você não está sendo o meio termo. A sua virtude pende apenas para um lado, o racional. O moral, infelizmente, não está sendo exercido. E como consta no próprio prolegômeno do Kardec,
essa noção de virtude aristotélica nos conduz a todas as decisões da nossa vida, porque nós, enquanto seres naturais, não somos assim. Nós, enquanto seres animais, somos egoístas. E todo dia tentar mudar um pouquinho essa nossa tendência a querer, de uma certa forma, dominar o próximo, o ser político, ou viver dos prazeres da carne, e esquecer da nossa existência enquanto seres contemplativos, seres racionais que pensam e que exercem as virtudes intelectuais, as virtudes morais, e assim passam a ser seres sociais, éticos, pessoas com ética. Enquanto não caminhamos para isso, estamos mais próximos do nosso lado animal do que do nosso lado humano propriamente dito. E além disso, a relação que teremos com a nossa vida espiritual. Livro dos Espíritos, pergunta 886, que convida todos os espíritas a uma reflexão. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Ele não responde só com uma característica. Ele coloca quase todas as leis morais dentro da caridade. Por isso que fora da caridade não há salvação. Bem como Aristóteles também pontuava, enquanto você não age como ser moral, pouco ou nada adianta a sua virtude racional. Pouco ou nada adianta as ações que visam apenas o lado racional. E a prática. Porque o conhecer, tanto para Aristóteles como também para Kardec, pouco ou nada adianta. A ação conduz o homem à virtude. E muito mais do que isso, porque o Espírito complementa nessa pergunta. Porque fala de benevolência para com todos e indulgência para as imperfeições do outro. O amor e caridade são o complemento da lei de justiça, posto que o homem, para ser justo, precisa ter amor, precisa ter compaixão, misericórdia e principalmente compreender a necessidade do próximo. Relembro aqui que algum tempo atrás uma amiga minha, muito aflita, me mandou imagens de povos cristãos perseguidos na região do Oriente Médio e na própria conversa eu questionei a ela, falei, coisa cruel, coisa terrível, né, que acontece com nossos irmãos cristãos. E eu lembro que por pura brincadeira, para confundir um pouco, eu mandei uma imagem. Falei, olha só a imagem que eu achei de alguns cristãos sendo bombardeados lá na década de 90. Ela, mas que coisa horrorosa, né? Que coisa terrível. Pois é, infelizmente não são cristãos que estão sendo bombardeados. Na verdade, nesse contexto, são os cristãos que estão jogando bomba, na mesma região que agora eles são perseguidos. Mas a nossa dor sempre vai ser com aquele que é semelhante. Com aquele que fala Deus da mesma forma que eu, que se veste da mesma forma que eu. O outro dificilmente eu consigo enxergar, dificilmente eu consigo ver. Porque eu normalmente tenho a falta de justiça. E eu acredito que a justiça divina funciona na medida que eu faço. Não na medida que isso retorna para mim. Apenas para encerrar e para ilustrar toda essa narrativa, tem uma antiga história chinesa que inclusive virou na década de 40 um teatro, que virou uma peça teatral, chamada A Bolsa Unicórnio. A história supostamente se passou na era Jianjing, da dinastia Ming, período bastante antigo da China, em que duas noivas estavam se casando no mesmo dia. Era bastante comum naquela época as noivas passearem de liteira, que é uma espécie de um pequeno barco, pelos rios. Os chineses têm uma relação muito forte com as culturas dos rios, e provavelmente em algum dos grandes rios, ou o Rio Azul ou o Rio Amarelo, essas moças estavam ali passeando, né, para cumprir o ritual.
Enquanto os parentes se organizavam ali, né, as duas estavam com as liteiras, uma do lado da outra. Uma noiva muito rica, de família muito tradicional na região, e a outra noiva muito pobre. Eis que a noiva muito rica chega para outra, né, e percebe que a noiva muito pobre está ali praticamente chorando. E era muito difícil reconhecer alguém, porque as noivas naquela época se vestiam, se maquiavam, pintavam os rostos, ficavam praticamente como um personagem de um ritual, realmente. E nesse contexto, a noiva muito pobre, né, questionada pela noiva muito rica, por que ela chorava tanto no dia do casamento, que deveria ser o dia mais feliz da vida dela. Ela narra que o pai estava forçando ela a se casar com o marido, porque o pai tinha muitas dívidas, e o marido ia ajudar a sanar essas dívidas. Mas que ela sabia que o marido dela também era muito pobre. Era um homem de condição muito miserável, que infelizmente não ia conseguir prover a ela nada. E que ela tinha uma vida muito miserável pela frente. A noiva rica tinha ali 2 bolsas vermelhas que possuía o dote dela. Muito dinheiro, muitas moedas de prata. Ela vai lá e pega uma das bolsas, entrega para outra e fala: espero que esse dinheiro consiga trazer um pouco de tranquilidade para a sua existência, para a sua família. A outra noiva fica extasiada, extremamente feliz, e a noiva muito rica segue sua vida, até porque aquela parte de dinheiro não faria diferença. Ela estava se casando com um dos homens mais poderosos da região. Por puro capricho do destino, alguns anos após o casamento, estoura uma invasão de piratas na região. O marido dessa moça muito rica é obrigado a assumir os compromissos militares da região. Ele precisa combater os piratas. Tira do próprio bolso os recursos para a batalha, para expulsar os piratas, e toda a sociedade ali da região fala para ele que o vai ajudar a recuperar os bens dele assim que a guerra terminar. Ele vence a batalha com os piratas, mas infelizmente a sociedade simplesmente esquece do que ele fez. Deixa ele na miséria, a esposa também na miséria, como sempre foram ricos, não sabiam gastar pouco. Eles se afundam em dívidas e mais dívidas e são obrigados a se separar e fugir. Ela pega o filho deles e foge para uma região, e o marido foge no mundo para não morrer, literalmente. Certa feita, ela consegue um trabalho numa casa de vinhos muito bem sucedida e começa a recolher os bens dela que estavam com alguns amigos para tentar ter o mínimo de condições. Alguns bens poderiam ser revendidos, uma vez que ela era muito rica. E uma das coisas que ela acha é a bolsa vazia, a bolsa vermelha, do dote dela. E um dia ela está no quarto, abraçada com essa bolsa chorando, e a dona da casa de vinhos entra e olha ela abraçada com aquela bolsa e pergunta: o que tem de mais nessa bolsa? E ela fala que foi a bolsa que tinha o dote dela. E a dona da hospedaria fala assim: espera um minuto. Sai e volta com a bolsa exatamente idêntica, cheia de moedas de prata. A dona da casa de vinhos era a mulher que foi agraciada no dia do casamento, a mulher extremamente pobre, com a outra bolsa do dote. Ela conta que o marido dela pegou parte do dote, pagou as dívidas, mas era um homem muito inteligente, gastou de forma muito sábia os recursos na casa de vinho e que já tinha conseguido repor o dote. E que se disponibilizaria a entregar esse dote de novo para outra moça. Ela se emociona imensamente, mas diz que não pode fazer isso, porque ela fez mau uso dos recursos dela. Ela tinha muito mais. E ainda assim fez mau uso. E por puro capricho do destino, por pura coincidência, o marido reaparece. Estava desaparecido há alguns anos. Dá a notícia de que na fuga conseguiu reencontrar um general, um grande amigo dele, e que agora ele tinha conseguido recuperar um alto cargo no exército e eles não passariam mais necessidades. Nesta lição fica bem claro uma palavra. A abnegação material, quando muitas vezes temos muito, pode significar muito pouco para a gente, para nós mesmos. Porque para a mulher muito rica não significou quase nada.
Era um dinheiro que para a época não faria falta a ela, de forma nenhuma. Para a mulher muito pobre significou bastante. Mas muito mais que isso. A mulher muito pobre, com pouco recurso que tinha, seguiu. Mas seguiu com firmeza, acreditando. E principalmente com a sagacidade de se superar. E além disso, muitas vezes ajudamos sem saber para onde que vai. E não adianta querer esperar algo em troca. A caridade não funciona dessa forma. Não funciona querendo receber. E o ato dela de não querer aceitar de volta o dinheiro mostra que talvez ela tenha aprendido a lição de que não é o bem material. É a ação que você toma, é as decisões, é o caminho que você se presta a tomar. O como você vai se comportar a partir daquele momento. Isso é a benevolência, com você mesmo e para com o próximo. Entender que aquele que é totalmente diferente de mim, que tem crenças totalmente diferentes de mim, que age de forma totalmente diferente de mim, também é um irmão meu, também é um ser humano. E que o mínimo que nós podemos fazer por ele é exercer as nossas virtudes. Se somos bons cristãos, temos bons valores. Não que os exercemos, mas sabemos que eles existem. Temos valores que são muito exigentes. Temos virtudes morais e virtudes intelectuais muito, mas muito exigentes. E precisamos estar sempre atentos a elas, para que possamos encontrar o limite entre o racional e o moral, e colocar em prática, porque não adianta só conhecer. A ética, os bons valores, a benevolência, o amor só vai existir quando houver prática. Quando em todas as minhas situações eu me questionar, eu estou sendo moral? Eu estou sendo intelectual? Estou sendo racional com o que estou fazendo? Isso me conduz a um estado ético? Ou isso não me conduz? Isso é caridade. Compreender que o outro também erra, assim como eu também erro. O caminho para o homem de bem é esse. Muito difícil, mas eu tenho plena certeza que ainda temos tempo para tentar. Para, de alguma forma, compreender quem precisa mais e que esses têm que estar sempre com maior assistência. Eu agradeço sempre a oportunidade de estar aqui, a toda a equipe de Sheila, que nos acompanha, que nos ilumina, e que todos nós possamos, de alguma forma, ter uma semana tranquila, uma semana em que possamos vencer essas batalhas. Desejo a todos muita força, muita sabedoria e também muita paz. Muito obrigado. Boa noite, prezados irmãos e irmãs presentes a esta reunião virtual do Centro Espírita Irmã Sheila. Queremos, nesse momento, agradecer ao nosso irmão Diego pela apresentação dos esclarecimentos do Evangelho de Jesus, pedindo ao Mestre que continue iluminando o irmão. Como sabemos, que assim se fará, para que o irmão continue debaixo das luzes do Senhor, trazendo as mensagens que tanto nós necessitamos para o nosso aprendizado. E agora chegou o momento, prezados irmãos, e vamos continuar dando Jesus, em nome do qual iniciamos as nossas atividades. Vamos
momento de luz, vinculados a ele de forma mais efetiva, rogo aos irmãos que façamos um movimento respiratório em 2 momentos. Inspirando profundamente e lentamente e expirando. Mais uma respiração. Uma visualizando a figura meiga de Jesus aqui entre nós. Ele mesmo, e aonde estivesse uma ou mais pessoas reunidas em si, aqui ele estaria. Com a fé raciocinada, trazido pelo Mestre Kardec, nós acreditamos que Jesus está aqui entre nós. E ele está emanando do seu ser misericordioso, justo, bom, lá do seu coração, energias positivas, energias quintessenciadas, energias multicoloridas, diretamente para todo o nosso globo terrestre. Essas energias estão envolvendo toda a humanidade, todas as coisas e seres, de nossa parte, sentimos que essas energias penetrando no nosso campo energético, através do nosso centro de forças coronárias, que se encontram no alto das nossas cabeças. Sentimos que essa energia vai fluindo para todos os demais centros energéticos. E à medida que a energia vai fluindo, ela vai envolvendo órgãos tais como o cérebro, os órgãos do olfato, da audição e do paladar. Desce pela nossa faringe e vai envolvendo órgãos que são vinculados de ala. Segue em direção ao nosso centro cardíaco, onde se encontra o nosso órgão muito importante, muito mais. Pedimos uma vibração energética mais poderosa para também para os nossos pulmões, que estejam envolvidos por uma couraça protetora e de enfrentar todas as adversidades do momento pelas quais. Segue a energia em direção ao nosso pâncreas, ao nosso estômago e ao fígado. Envolve o nosso intestino, os nossos rins e as nossas texturas, todos os órgãos do sistema reprodutivo. E a energia retorna através da nossa coluna vertebral. E nesse retorno, segue fluidamente órgãos, cérebros. E no coronário, novamente, a energia se expande por todo o nosso campo energético, pela nossa pele, pela nossa ossatura, envolve nossas artérias e veias, para que o sangue flua normalmente. E sentimos uma imensa bem-estar. Inspiramos mais uma vez profundamente. Agora, em agradecimento ao Mestre Jesus, pelo recebimento dessas energias curativas.
E também, prezados irmãos, vós todos que já trouxeram em seus cadernos de oração os nomes daqueles entes queridos, quem querer ser beneficiados com as possam, nesse momento, através da língua dos nossos, porque colocamos as nossas mãos em direção ao frontal de cada irmão, o frontal que se encontra na terra, com os preparadores da casa de Sheila do plano maior. Em seguida, o nosso pensamento envolve cada um desses queridos nossos, insuflando em cada um as mesmas energias que ora recebemos, quais seja de paz, de equilíbrio, de harmonia e de saúde. Os nossos irmãos também se encontram relacionados aos seus nomes nos nossos cadernos de oração, mas se encontram no plano espiritual. Ao serem as suas fisionomias visualizadas por cada irmão, eles recebem nesse momento o impacto das vibrações superiores e lhes dá também o ânimo para seguirem as suas jornadas. Amado Jesus, Sheila, equipe espiritual que acompanha nosso irmão e trabalhadores da nossa casa de oração. Nós agradecemos imensamente pela oportunidade de podermos participar nesse momento, numa comunhão singular com esse família de espiritualidade. Mas também pedimos permitas a esses irmãos, em que se aproximando de cada um de nós aqui presentes, possam transformar as águas de cada irmão já trouxe para esse ambiente, a fim de que elas magnetizadas se transformem em medicamento útil, a fim de que cada um que delas fizer uso com fé possa sentir a par das suas energias. Muito obrigado por mais esta oportunidade. E pedimos também, antes de finalizar, que permita aos nossos benfeitores, os nossos amigos espirituais que trabalham incansavelmente para o nosso bem e a nossa evolução espiritual, para que amplie nossas capacidades intuitivas, a fim de que possamos sentir com mais facilidade as orientações do alto para tomarmos as medidas adequadas no decorrer do nosso dia a dia, como o nosso trabalho de espiritualização, a nós mesmos, como em relação a todos. Muito obrigado. E assim, prezados irmãos, estamos chegando ao final das nossas atividades da noite. Queremos agradecer ele e toda a equipe espiritual da nossa vida, pela oportunidade, por tudo quanto recebemos e por tudo quanto temos. Agradecer imensamente, rogando que a vossa paz, Senhor Jesus, esteja em nossos corações, agora e sempre. E que assim seja.